Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar a segunda lição da semana, um começo difícil. Bem, não esqueça de ao final se inscrever, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Então, segunda, um começo difícil. Moisés sabia desde o início que sua tarefa não seria fácil, por isso tentou fugir dela. No entanto, ele provavelmente não tinha consciência do que estava por vir. Leia Êxodo 5, 3 a 23. Quais foram os resultados imediatos do primeiro encontro de Moisés e Arão com o faraó? O faraó acusou os hebreus de serem preguiçosos e tornou o trabalho deles muito mais árduo. Quando Moisés percebe que as coisas pioraram, lembra? Ele chega até o faraó, pede a libertação, e em lugar da libertação, vem mais opressão. O povo se revolta com essa situação, e uma situação de dúvida aparece. Com que competência Moisés vai continuar a missão? Como o povo vai recebê-lo depois do faraó jogar sobre o povo mais carga, mais trabalho, mais dificuldades? Quando a gente observa este aspecto específico, não só da perda da esperança, mas as condições que estavam ligadas à perda da esperança, é que nos chama a atenção para o período em que vivemos hoje, que não é diferente do povo de Deus na época de Israel, daquele tempo. Quando a gente chega mais próximo da vinda de Jesus, que está iminente, a descrição bíblica, a descrição profética aponta na direção de que as circunstâncias do mundo se tornarão cada vez mais dificultosas. E essas circunstâncias mais difíceis são atribuídas ao comportamento do povo de Deus. Então imagine o mundo se voltando contra o seu comportamento de seguir a Deus, o mundo se fechando contra o povo de Deus, e o povo de Deus sendo acusado internamente de ser o provocador de todas as catástrofes que caem sobre a terra. De fato, isso é verdade, porque já está acontecendo, é só ver os noticiários. Perceba que quando Moisés fala com o faraó, a Bíblia vai descrevendo o comportamento do faraó a ponto de que seu coração vai ficando endurecido. E é interessante que na linguagem bíblica diz que Deus endureceu o coração do faraó. E isso significa que a provocação de Deus para a libertação do seu povo, não atendida pelo faraó, fez com que o seu coração se fechasse para Deus. E por isso vem essa pergunta: quem é Deus? Quem é o Senhor? A resposta de Deus a essa pergunta é dada, em primeiro lugar, a Moisés, porque Moisés traz um questionamento. Como é possível continuar a missão? Como eu serei ouvido? A quem eu represento? E perceba que essa é uma pergunta já respondida por Deus na fase inicial desse processo, no chamado de Moisés, lembra? Deus disse a Moisés: você vai dizer que eu sou, te enviou. Essa mesma circunstância aparece agora nessa provocação, quando Deus pede a libertação e o faraó endurece o seu coração. A dúvida aparece outra vez. Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é muito simples. Eu vou me manifestar de uma forma que tanto o povo de Israel
quanto o Egito, saibam quem Deus é. O que é interessante nessa história é que quando a gente perde a esperança por alguma circunstância que acontece ao nosso redor, ou alguma coisa que aconteça conosco, Deus nos faz um convite, depositar nele a nossa expectativa. E se isso acontecer, ele vai resolver o problema da melhor forma possível. No caso de Israel, a solução foi fantástica. A gente vai ver isso na semana que vem, na questão das pragas que caem sobre o Egito. Mas há algo importante ainda nesta situação de Deus se manifestar como o Eu Sou, como aquele que é continuamente, aquele que é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E eu não queria destacar isso pela perspectiva do povo de Israel, porque é conhecida e você viu na lição, mas relembrar o quanto é importante que a gente olhe para Deus dessa forma, aquele que foi, aquele que é e aquele que sempre será, aquele no qual todas as coisas estão e de quem todas as coisas dependem. Mais do que isso, aquele que fez com suas próprias mãos todas as coisas, sim. É este Deus que fez todas as coisas, que é o Deus de referência para o tempo em que vivemos. Lembra? A primeira das mensagens angélicas traz exatamente essa referência. Temei a Deus e dai-lhe glória. Vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Bem, você quer saber mais, né? Então não perca a terceira lição, o Eu Divino. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.